Pra eu conseguir acordar cedo, era um sacrifício absurdo, assim. Eu ficava de mau humor, enrolava na cama. Eu só queria fazer um disclaimer aqui. Ei, menino, você é uma pessoa que acorda cedo? Bota o despertador pra 6 e acordo 7. Olha onde eu estou hoje, na minha casa. Acabei de trabalhar agora, por isso que eu provavelmente estou com uma cara um pouco de cansada, porque hoje foi um dia que eu fiquei basicamente escrevendo roteiro e sentada aqui resolvendo alguns problemas. Normalmente, esses são os dias mais cansativos, assim, mas eu resolvi gravar esse vídeo porque quem me acompanha, principalmente no Instagram, eu sempre posto a minha rotina lá e mostro que eu acordo cedo. Uma das coisas que eu mais recebo, principalmente no meu direct, é as pessoas perguntando como que eu acordo cedo, quando que eu comecei a criar essa rotina. Eu também já fiz um vídeo de rotina aqui no YouTube e muita gente me pergunta como que faz pra acordar mais cedo, muita gente tem vontade de acordar mais cedo. E hoje eu falei, vou gravar um vídeo pro pessoal, porque hoje eu sou uma pessoa realmente viciada em acordar cedo. Eu não consigo não acordar cedo. Tem vários dias, inclusive, que eu falo bem assim, cara, hoje eu vou dormir até 10 horas da manhã. Dane-se, eu não quero nem saber, ninguém me acorda. Eu acordo no máximo 6 horas da manhã. Só que não foi sempre assim. Pra eu conseguir acordar cedo, era um sacrifício absurdo, assim. Eu ficava de mau humor, enrolava na cama. Minha mãe tinha que quase me empurrar da cama pra eu acordar. Foi realmente algo que eu fui mudando aos poucos. Por isso que todo mundo que me manda falando que não consegue acordar cedo, acha que, não, é porque eu não sou uma pessoa matinal. Isso não existe muito, assim. Uma vez eu tava trocando ideia com a Mari mesmo, que ela fala sobre isso. Mari, minha amiga, Mari Krieger, que não existem pessoas noturnas, porque nós somos seres humanos feitos para funcionar de acordo com a luz do dia. Não que você precisa acordar às 5 horas da manhã, tá? Mas a melatonina, que é o hormônio do sono, ela é produzida quando tá tudo escuro. Então, o dia começa a escurecer e o nosso corpo, ele entende que é hora de dormir. Mas às vezes a gente pode atrapalhar esse processo ficando com a cara no celular. E aí o corpo, ele não entende se tá de noite, se tá de dia, se é pra ele dormir, porque você tá hiperestimulando ele ali o tempo todo. Antes de eu falar um pouquinho de como que é o meu processo pra acordar cedo, como foi, né? Eu só queria fazer um disclaimer aqui. A coisa mais importante pra você conseguir acordar cedo é você ter um bom motivo pra acordar cedo. Às vezes muita gente me manda mensagem perguntando, queria acordar cedo e tal. E tem vezes que eu posto a minha rotina. E aí eu já vi gente colocando bem assim nos comentários. Depois de tudo isso eu faço o quê? Não sei, cara. Se não tem nada pra fazer, não precisa acordar cedo, às vezes não funciona pra você, não é pra todo mundo. Ou às vezes eu posto alguma coisa da minha rotina e a pessoa fala, você faz isso porque você não é mãe, você faz isso porque você não. Sim, é a minha rotina, é a minha realidade, é o que funciona pra mim, é o que eu faço. Você é obrigado a fazer? Não é obrigado a fazer, tá? Então esse vídeo aqui é sobre a minha vida, é sobre a minha rotina, é sobre como eu consegui fazer pra acordar cedo. É pra todo mundo? É obrigatório? Assistiu o vídeo lá. Agora, sou obrigado a acordar cedo? Não é obrigado, tá bom? Inclusive, se você não tem nem vontade de acordar cedo, vai estar aqui nesse vídeo. Porque gostou, continua sendo bem-vindo, cara. Tamo junto. Caramba, vem cá, me dá um abraço. Que delícia. Qual foi o motivo pelo qual eu saí disso de ter muita dificuldade pra acordar cedo e fazer as coisas assim? E sair desse estado de, sendo empurrado da cama pra hoje pular da cama todos os dias. A minha motivação pra começar a acordar cedo foi porque eu queria conseguir ler a Bíblia e ter um tempo com Deus todos os dias. E pra mim era algo muito difícil se eu não fazia de manhã. Então às vezes eu deixava pra fazer à noite, deixava pra fazer na metade do dia, depois do almoço, enfim. Acabava que eu ia deixando e aí chegava à noite eu já tava com sono, já tinha estudado o dia todo, tava cansada e falava, cara, hoje não deu. Na metade do dia também é a mesma coisa, sempre acontecia algum imprevisto. E de manhã é aquele horário que, assim, dificilmente alguém vai te mandar uma mensagem 4 horas da manhã falando assim, caraca, você tem que fazer tal coisa pra ontem. 5 horas da manhã é um horário que não tem muita urgência, primeiro que não tem muita gente acordada para te obrigar a fazer muitas coisas. Então, foi por conta disso, esse era o meu motivo principal. Inclusive, a gente também tem vídeo aqui no canal falando de como ler a Bíblia em um ano, que eu falo um pouco sobre esse meu hábito de leitura da Bíblia e como que eu faço todos os anos para ler a Bíblia. Eu já li mais de 12 vezes, se eu não me engano, ou essa é a 12ª. Tá lá no vídeo.
Espero muito que você goste. Vai estar aqui nos cards também. E um outro motivo também que me fez acordar ainda mais cedo foi o esporte. Então eu queria muito ter o hábito de correr. Eu comecei a correr em 2016, 2017. E eu queria muito conseguir correr com mais frequência e ter esse hábito, ser uma pessoa mais saudável, mais ativa, enfim. E o melhor horário para correr, principalmente aqui no Espírito Santo, que é onde eu moro, é de manhã por conta do calor, porque depois é muito ruim. E à noite eu não gosto muito de correr à noite, não me adaptei muito. A gente que é mulher também, às vezes em alguns lugares pode ser meio inseguro, então eu gosto muito de correr de manhã, pra mim me faz muito bem. Então esses foram os meus 2 motivos principais para eu querer começar a criar esse hábito de acordar cedo. Hoje meu horário padrão assim para acordar é 5 horas, mas muitos dias eu acordo 4h30, 4, se eu tenho algum treino específico. Então se eu vou fazer bike, corrida, junto com outras pessoas, normalmente o horário que eles marcam é muito cedo. E normalmente não é do lado da minha casa, eu tenho que pegar o carro para ir. Então o único horário que eu consigo é acordando bem cedo, umas 4, 4h30. Mas, via de regra, eu acordo 5 horas. E agora, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu faço que me ajudam a ter essa rotina. Hoje, pra mim, já é muito mais fácil, porque eu já tenho esse hábito. Então, pra mim, não é um sacrifício acordar 5 horas, não é uma coisa absurda, porque isso já se tornou um hábito. Mas já foi um sacrifício. E uma coisa que eu li uma vez num livro que me virou uma chave assim pra mim, eu sempre falava assim, cara, eu tenho muita dificuldade pra acordar cedo, não dá, eu fico com sono o dia todo, ou nossa, eu fico muito sonolenta e tal. E aí o livro falava assim, é assim mesmo. Aí eu falei, rapaz, então não quer dizer que eu preciso acordar disposta? Se eu não acordo disposta, não quer dizer que não é pra mim? É bem por aí mesmo. É que assim, os primeiros dias vão ser dias meio merda mesmo, porque você ainda não tem esse hábito. Então o seu corpo ele ainda tá se acostumando. Então nos primeiros dias, cara, você não vai conseguir dormir cedo. Só que aí você vai botar o seu despertador cedo e aquele dia você vai ficar todo ele meio com sono. E aí é muito importante que você não desista, porque esses primeiros dias, eles são dias meio zoados mesmo. Você pensa, você não tem o hábito ainda de ter aquela qualidade de noite de sono, de dormir às 8 horas da noite, dormir 9 horas da noite. Então, você vai acordar meio com sono, vai passar aquele dia meio merda, e se você dorme à tarde, às vezes pode atrapalhar você sentir sono à noite. Então, cara, você passou um dia meio merda. À noite, provavelmente você já vai estar com um sono um pouco mais cedo, porque você passou um dia um pouco mais cansado. Aí você já vai conseguir dormir um pouquinho mais cedo, que vai fazer você, quando você for acordar cedo, conseguido descansar mais um pouco, até você ir se habituando. Não dá pra ser perfeito logo de cara. No primeiro dia você conseguir dormir 9 horas da noite, sendo que você tá acostumado a dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Não dá pra do nada seu corpo se acostumar com isso. E também não precisa, no primeiro dia, tô acostumado a acordar 10 horas da manhã. Aí do nada você bota o seu despertador pra 5. Dá, mas você vai sofrer muito mais. Então fazer uma mudança gradual também é muito interessante. Então por que eu decidi começar esse vídeo à noite? É a hora mais importante pra eu conseguir acordar cedo no dia seguinte. Agora são 6h56. Eu tenho o privilégio de poder fazer os meus horários no trabalho. Eu gosto muito de trabalhar até no máximo 7 horas. Normalmente a gente termina de trabalhar às 6, às vezes 7. Não passa muito disso, porque eu também já não começo a pensar, raciocinar muito bem. E como eu trabalho com criatividade, minha criatividade já começa a sumir depois disso. Terminei agora de escrever e agora são 7 horas, que é o horário que eu começo a pensar no que eu vou jantar, porque se você não pensa o que você vai jantar, das 9 horas da noite você nem jantou ainda. Como é que você vai dormir cedo? Não vai, né, amigo? Não vai. E, além disso, uma coisa que me ajuda muito a fazer à noite é diminuir o meu consumo de tela, que é uma coisa que eu já tenho feito há bastante tempo, porque eu tô usando um aplicativo muito legal, que eu vi uma recomendação no canal da Roberta Vicente. O nome desse aplicativo é ScreenZen. O que esse aplicativo faz? Ele foi o único aplicativo que me ajudou a reduzir o meu consumo de tela. A maioria dos aplicativos te dão um limite diário de uso de redes sociais, né? Só que o que acontece? O grande problema das redes sociais é que você entra e muitas vezes você não consegue sair depois. E aí você entra ali, fica imerso, vai ver um vídeo, ver outro, ver stories, ver reels, e quando você vê, você passou 1 hora. E aí o aplicativo às vezes vai bloquear essas 2 horas, meio-dia. Você vai deixar de usar
o Instagram ou o TikTok, enfim, seja qual rede que você usa mais, o resto do dia, não, você vai desbloqueando ali, porque na maioria dos aplicativos você consegue desbloquear, e você vai usando e você só se sente uma pessoa meio ruim porque você não conseguiu respeitar os limites que você queria ter respeitado. E esse aplicativo eu achei muito legal, porque o que ele faz? Você fala pra ele qual é o limite de vezes que você quer entrar na rede social e por quanto tempo você quer ficar em cada uma dessas vezes. Então, o que eu coloquei? Eu coloquei que eu quero entrar 10 vezes e ficar no máximo 10 minutos. Olha que legal, vou mostrar pra vocês. Vou gastar uma vez com vocês, hein, galera? Ó, eu cliquei aqui no Instagram, ele aparece uma mensagenzinha escrito Why am I checking? Tipo, por que eu tô checando? Pra você refletir por que você tá entrando nas redes sociais pra não entrar por nada, entrar com algum propósito. Aí tá escrito aqui que eu tenho direito a mais 4 vezes hoje dentro do Instagram. E eu já tô conseguindo respeitar esses meus limites há 64 dias. E aí é muito legal, porque, tipo, eu vejo que eu já tô há 64 dias conseguindo respeitar isso aqui que eu falei. É bom você ver esse progresso, né? Aí você clica em Open, abriu, aí eu consigo ver aqui os comentários. E uma coisa muito legal é que se eu saio, ó, eu ainda tenho 9 minutos e 40. Se eu falo assim, não, pode bloquear, ele me devolve uma meia vez. Então, ao invés de eu ter gastado uma vez inteira, eu gastei só meia vez. Fica aí uma dica pra você que quer reduzir o seu consumo de redes sociais, enfim, quer diminuir seu uso de tela. Pra mim foi muito bom, eu consegui reduzir, hoje eu já tô usando o Instagram, minha média tá ficando em 1 hora, meia hora, às vezes, no Instagram por dia. Então, nessa hora do dia, eu já começo a usar menos ainda as redes sociais, tento parar de ver. E aí, normalmente eu vou conversar com o Matheus sobre o que a gente vai jantar, que normalmente é uma briga, porque ele sempre fala pra eu escolher. Querem ver? Amor, a gente vai jantar o que hoje? Eu gostei da salada. Que gracinha, você que escolheu? Não, é você. Você quer o quê? Tem vezes que a gente mesmo faz alguma coisa aqui, que é muito raro. E a maioria das vezes a gente pede iFood. Só que eu sempre tento pedir uma coisa mais saudável, assim, né? Cara, se vocês pegaram o meu histórico do iFood, tem pedido quase todos os dias. Mas, pô, me ajuda muito, porque a gente não cozinha e a gente trabalha muito. Então, acaba que ajuda muito nosso dia a dia. Vou pedir um pokezinho e aí eu já organizo com a minha nutricionista também, quais são as coisas que eu tenho que botar no poke pra ele ficar dentro. Tipo, a minha nutricionista, ela calcula meu plano alimentar baseado nas coisas que eu peço no iFood. Principalmente na janta, né? Acaba que no almoço a gente tem uma pessoa que manda marmita pra gente já com as coisas tudo separadinho e tal, muito bom também. 7h05, vou tomar meu banho. E aí é muito bom, tipo, nessa hora do dia, as coisas já irem desacelerando. Então, vou tomar banho, vou ver se o Matheus quer assistir alguma coisa. E aí, tem dias que eu gosto, tipo assim, usar um hidratante, um esfoliante, sabe? Pô, essas coisas vão ajudando muito a relaxar ainda mais, sabe? Principalmente pra você que ainda não tem o hábito de acordar cedo, ajuda muito, cara, você, tipo, ir criando mecanismos que vão avisando pro seu corpo que, ó, o dia acabou, olha, a gente tem que ir desacelerando agora. E ir criando essas rotinas, assim, é muito interessante. Inclusive, esse aqui é um quarto, acho que eu nunca mostrei no Instagram. A gente tem uma adega aqui no nosso apartamento, mas não porque a gente ama vinho, a gente não ama. Mas é porque o antigo dono, ele amava vinho e é uma adega pra, tipo assim, sei lá, acho que uns 500, cabe muito vinho aqui. Aí eu deixo recebido. Virou tipo um depósito nosso. Enfim, mas eu ia recomendar pra vocês um esfoliante, um hidratante que eu amo, cara. Eles até mandaram pra gente as novas fragrâncias. Eles são perfeitos. São os nossos amigos que são donos dessa marca, o Gusta e a Jane. A gente ama eles. E, cara, eles realmente têm um carinho absurdo pela marca. E tudo que eles fazem é feito com muito, muito, muito carinho. Mandaram agora os novos. Nossa, eu vou aproveitar pra testar. Nossa, que negócio bom, velho. Sério. O cheiro disso aqui dá vontade de comer. Ó, esse aqui é de pina colada. Vou abrir com vocês. Meu Deus, que cheiro bom. Nossa, que cheiro bom. Meu Deus. Vou pegar aqui algum pra testar hoje. Além disso, também temos... Ai, que gracinha. É tipo um chaveirinho. Também temos Body Splash. E eu adoro fazer isso à noite, tipo usar um Body Splash, um esfoliante, umas coisas assim. E aí vão avisando pro meu corpo que tá na hora de mimir. Meu Deus, que delícia. Nossa. Qual que vocês acham que é mais relaxante? Limão siciliano, manga
ou pina colada. Cara, eu acho que eu vou no de pina colada, que eu achei ele muito bom. Então, eu vou pegar aqui um esfoliante, um hidratante e um body splash de pina colada. E vamos tomar banho. Você, ei, menino, você é uma pessoa que acorda cedo? Acho que da média eu acordo cedo. Que hora você acorda? Conta aí pro pessoal. 7. Boto o despertador pra 6 e acordo 7. E é verdade. Seu despertador tá sempre às 6, você nunca acorda às 6. Exato. Só que o que acontece? A sua vida funciona com isso, tipo, pra você é de boa. Eu não durmo à tarde igual algumas pessoas. Eu tiro cochilos. Não falei com você, meu amor, meu Deus. É que eu acho que uma das coisas mais importantes pra acordar cedo é você ter um bom motivo pra acordar cedo. Porque, tipo assim, tem gente que simplesmente não faz sentido a pessoa acordar às 5 horas da manhã. Pra que ela vai acordar às 5 horas da manhã? Todo mundo que eu trabalho começam a me encher o saco, começam a responder 9h30. Eu gosto muito de ler a Bíblia enquanto não tem ninguém me incomodando. Como que eu acordo? Fala pras pessoas. Lara acorda. É igual você ligar o liquidificador e depois botar ele na tomada. Lara acorda assim, ele já liga na tomada assim, já pulando da cama, já correndo, tem que fazer 1000 coisas. Eu falei, cara, nossa, eu acordo, ó, acordei. 10 minutos depois eu abro o olho. Depois de abrir o olho, fecho. Nossa. Abro depois de 10 minutos. Na terceira vez que eu vou abrir o olho, vai ter que ter luz, tipo uma janela aberta e tal. Abrir o olho pela terceira vez, tem luz? Aí eu acordo mais rápido. Aí eu já vou acordar ali, já vou sentar. Sentei. Mais 10 minutos sentado. Péssimo exemplo, galera. 8 horas. Hora de... Finge que eu vou ver série, mas na verdade eu vou dormir na metade. Hein, vamos ver o Mentalista. Mentalista. Ele sempre acredita que eu vou ver a série. É uma série de crimes. E eu sempre durmo antes de saber quem matou, quem é o culpado. Eu acordo e pergunto pra ele, e aí, quem matou? Tem uma conversa ali, né? Tem um assunto, um tópico pra conversar todo dia. Boa noite, galera. Bom dia. Ou eu sou cenando ainda. Vamos começando a acordar. Essas 3 coisas, elas parecem idiotas, só que elas ajudam muito a acordar. Aliás, esse vídeo todo parece muito óbvio, mas às vezes quando eu vou conversar com as pessoas que realmente têm dificuldade pra acordar cedo, elas não fazem essas coisas. Pra mim, fez muita diferença, que é você acordar e já sair da cama. Nem pensar muito, não pode pensar muito. Você tem que só levantar. Porque se você coloca no soneca e vai colocando um soneca atrás do outro, cara, você não levanta. Quando você vê, já passou do horário que você queria acordar. Como era algo que eu queria muito fazer, quando eu não conseguia acordar cedo, eu me sentia mal. Então eu sempre pensava assim, cara, eu não quero. Eu quero muito conseguir fazer isso, então eu não quero me sentir mal depois. Como eu tinha um propósito, né, de conseguir ter o hábito de ler a Bíblia, de orar todos os dias, isso era o que me motivava. Eu falava, cara, se eu não levantar agora, não vai dar tempo de fazer isso que eu quero. Por isso que é muito importante a parte do propósito, porque senão realmente não faz sentido você levantar. Porque, cara, de manhã, não sei o que acontece, cara, mas é uma força que te deixa ali na cama, que é assim, torna muito difícil sair. Mas sai da cama meio mancando mesmo e vai. E logo depois que eu faço isso, eu gosto muito de escovar o dente. A pasta de dente, a menta que tem ali, as coisas da pasta de dente, ela vai te acordando, assim, de uma certa forma, dá uma reparada ali. E também lavar o rosto, dá uma despertada também. Eu passo um sabonete, depois eu passo um produto que a minha dermatologista me recomendou e depois eu passo protetor solar, mas eu passo mais perto de sair. Levantar logo que o despertador toca, escovar o dente, lavar o rosto e beber 500 ml de água. Porque enquanto a gente tá dormindo, a gente dá uma desidratada, porque a gente fica muitas horas ali não fazendo nada, mas a gente não bebe água. Então quando a gente acorda, nosso corpo ele precisa de água. Então você ajuda o seu corpo também a dar uma despertada, ajuda você a beber água. Você tá dando pro seu corpo ali uma parada que ele ficou sem um tempão. Aí depois eu tomo meus suplementos, que é creatina, pré-treino e nitrato, e tiro minha foto de bom dia. Inclusive, tem vezes que as pessoas falam assim, oba, acordei mais cedo que você hoje. Mas eu não necessariamente posto na hora que eu acordo. Tem vezes que eu posto pouco depois, tem vezes que eu esqueço. E eu tento, nesse período da manhã, não ficar entrando no Instagram, porque senão eu fico, fiz esse sacrifício todo pra acordar cedo pra eu ficar mexendo no celular. Isso aí eu posso fazer o que eu quero do dia. Então eu fico pensando nisso também, tipo, acordei cedo pra ler a Bíblia e conseguir correr cedo. Vou focar nisso pra ter valido a pena, né? Meio quente hoje. Vou preparar agora o meu pré-treino. Se meu plano alimentar mudou, cara. Descobri que eu tava comendo meio pouco pro tanto de exercício que eu faço. Aí agora toda hora eu tenho que ficar pesando as coisas. Eu já devia, né?
Mas, essa noite, eu reparei que como eu tava na cabeça que eu precisava acordar e já pegar a câmera, tipo, eu dormi com isso na cabeça, eu senti que atrapalhou um pouco meu sono. Tipo, normalmente eu dormi bem, assim, eu tava olhando aqui minha nota. O relógio é o Garmin Forerunner 570. Ele é um que tem função de triatlo. Tirei 89, tá bom? Tá bom. Eu reparei que eu fiquei me sentindo um pouco mais ansiosa, assim, porque eu tinha que fazer isso. A melhor coisa quando a gente vai dormir é a gente conseguir esquecer mesmo. Então, realmente, cara, a fase da vida que a gente tá com mais coisa na cabeça dificulta muito a ter um sono mais tranquilo. Porque isso aqui era uma parada simples, né? E ficou na minha cabeça e já reparei. Esse aqui é o meu pré-treino. Olha que delícia. E agora a gente vai ler a Bíblia. Eu tentando fazer uma viagem só, levando tudo em minhas mãos. Cara, uma parada que ajuda muito de manhã é você já ter sua rotinazinha o mais certa possível, porque aí de manhã você não tem que pensar muito. Só tem que executar. Tipo, eu já tenho minha rotina certinha. Eu acordo, faço isso aí que vocês estão vendo. Aí agora eu venho aqui pro escritório pra sentar e ler a Bíblia. Então não tem muito mistério, assim, né? É só fazer. Já até o meu processo de ler a Bíblia, ele já é muito automatizado. Eu abro o computador, que eu gosto de deixar ali como suporte pra mim, pra eu pesquisar coisas que eu quero entender melhor. Aí eu abro aqui o plano de leitura da Bíblia que eu tô fazendo, que tem link na minha bio do Instagram. Eu tenho que ler Jó 26 a 28. Aí uma coisa que eu gosto de fazer também, eu vou criando vários mecanismos pra me manter mais focado. Se você digitar nessas lojas tipo AliExpress, Shopee e tal, você vai achar Mercado Livre, Amazon. É um cronômetro de cubo. Aqui tem 5 minutos, 60, 30, 10 e 5. Aí, vamos supor que eu quero ficar aqui 45 minutos. Vou botar 30 e aí eu boto o bloco em cima do meu celular, pra me lembrar que eu tenho que ficar focada nessa atividade durante esse tempo. O cronômetro fica rodando. Eu gosto de ir grifando também. Eu tenho esses lápis aqui que eles marcam e não transferem pra outra folha também. Ai, vamos ler agora. A Bíblia. E agora eu vou me arrumar pra correr e não pegar um sol de meio-dia. Até que a gente tá no inverno, deu uma melhorada. Alexa, qual é a temperatura? Está fazendo 21 graus Celsius. Legal, então vamos nessa. Pra ver se a gente consegue pegar um tempo bom ainda. Faria uma coisa boa de acordar cedo pra ter esse momento de leitura da Bíblia e oração. É que é um horário que, assim, ninguém tá me enchendo o saco ainda. Porque até agora ninguém me mandou WhatsApp. A maioria das pessoas ainda nem acordou. Vou pegar uma roupa aqui. Hoje eu tenho corrida e bike e natação. Preciso agilizar pra dar tempo de fazer os 3. Eu acho que eu vou fazer de macaquinho, que eu consigo agilizar. E agora são 6h40 e a gente vai correr. Lookinho de hoje. Cheguei agora da corrida. Hoje foi bem levinho. Tá cedo ainda, então eu vou pedalar. Hoje eu tenho 1 hora de bike leve. Uma coisa que me ajuda muito é que eu tenho a bike ali no rolo. E aí eu já pedalo rapidinho. Depois vou botar um maiô e vou nadar. Que eu treino de natação também. Hoje tá bem tranquilo. Terça-feira, que é o dia de hoje, é o dia que eu normalmente tenho 3 treinos. Eu faço bike, natação e corrida. Então normalmente é um dia mais corrida. Olha lá, que bonitona. Fim da bike, foi só 1 horinha, leve. Até acabei de ler um livro. Quando é bike leve, eu gosto de ler. Terminei de ler um livro muito bom, inclusive. Vou deixar aqui de recomendação pra você que está vendo esse vídeo. Manso e Humilde, da editora Pilgrim. Muito bom, amei. De verdade. É aqueles livros que você lê e, tipo assim, no meio você tem que parar pra, tipo assim, mano, que coisa linda, cara. Isso aqui é o amor de Deus. É um livro bem bonito, assim. Bem legal. Agora eu vou comer, tomar meu café da manhã. Depois vou nadar bem rapidinho. Hoje o treino de natação é bem tranquilo. E depois vou trabalhar. Eu espero muito que você tenha curtido ver um pouquinho de como que é a minha rotina e como que eu faço pra acordar cedo. É óbvio que
é hábito, né? Depois de um tempo vai ficando mais fácil e cada vez que você vai acordando vai ficando cada vez mais fácil, mas nunca é mil maravilhas, assim. Pô, direto eu acordo, tô com um sono do caramba porque desregulei alguma coisa na rotina. Ou a gente que é mulher também tem uma variação hormonal e tem dia que a gente tá melhor, tem dia que a gente tá pior. E é normal, a vida é assim, nem todo dia é perfeito. Nem todo dia eu acordo 5 horas, tem dia que eu acordo mais cedo, tem dia que eu acordo mais tarde. E a vida é assim. Eu quis compartilhar com você um pouquinho de como que eu faço, porque realmente é algo que, assim, mudou a minha vida. Acordar mais cedo foi o que me possibilitou conseguir ter esse tempo com Deus todos os dias. Ler a Bíblia, que é onde eu acredito que é a fonte de tudo, de todo o conhecimento, do coração de Deus. A gente aprende muito ali lendo a Bíblia. E também tirar um momento para orar, que é quando eu consigo conversar com Deus e entender o que Ele tem para mim naquele dia. E depois eu faço algum exercício que também me faz muito bem, tanto pro meu corpo quanto pra minha cabeça. Mas o que mais esse momento é importante para mim, ter esse tempo de manhã, é o que me lembra quem eu sou. E não só isso, mas me traz pro que é mais importante. Porque às vezes eu comecei a fazer isso quando eu tava no ensino médio, se eu não me engano, que eu tava estudando muito. Foi uma das épocas que eu mais estudei. Eu estudava no Instituto Federal do meu estado e eu também queria muito passar no vestibular. E eu tava falhando, assim, nessa constância da leitura da palavra e também de intimidade com Deus. E foi por isso que eu comecei a acordar às 5. Antes disso, eu já tava acordando às 6 pra ter justamente esse momento com Deus. Eu já tenho muitos anos que eu faço isso, mas é o que faz sentido pra mim, porque todos os dias eu sento ali e antes do sol nascer, muitas vezes é o momento onde eu consigo parar para ler a Bíblia e lembrar que eu sou filha amada de Deus e que independente do que eu fizer no meu dia, eu continuo sendo amada. O meu valor não tá no meu trabalho, o meu valor não tá nas coisas que eu faço durante o meu dia, mas em quem eu sou, em quem Deus diz que eu sou. E é nesse momento que eu tiro para ler a Bíblia e realmente estudar a Bíblia me faz muito bem. É o que me mantém mesmo de pé e... Enfim, ainda mais a gente que trabalha com rede social, tem gente o tempo todo falando coisas sobre a gente, falando que nós somos pessoas muito ruins ou que nós somos pessoas muito boas e nós não somos nenhum dos dois. E me lembrar que eu sou amada, porque no final das contas, às vezes a gente faz tanta coisa e a gente tem um chefe, né, para muitas coisas na nossa vida, mas na nossa vida com Deus, se a gente não tratar de uma forma um pouco radical, assim, então, tipo, pra mim isso aqui é muito importante e negociável. Quando eu vejo que eu não tô conseguindo ter um tempo de qualidade com Deus, eu já falo, cara, preciso voltar e acordar mais cedo. Se não tá dando, eu acordo mais cedo ainda. É o que faz diferença na minha vida. Compartilhei um pouco com vocês de como eu faço pra acordar cedo e por que eu acordo cedo. Se isso não fizer sentido pra você, se você não tiver um propósito pra acordar cedo, pra você, a hora que você acorda já tá bom, enfim. Mas se é algo que você tem vontade de mudar, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e você consiga mudar algumas coisas aí, né? Ou não, mas espero que pelo menos tenha sido uma companhia agradável aí pro seu dia. Não sei se o que você tá fazendo, se você tá comendo, assistindo esse vídeo, tá lavando a louça, tá fazendo alguma coisa, enfim, espero que tenha sido pelo menos aí uma boa companhia. Não esquece de comentar esse vídeo, curtir, se inscrever no canal, porque a gente se vê no próximo vídeo.